Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando um menino sai do sítio sem dinheiro, sem diploma e quase sem apoio, o que pode acontecer? No caso do nosso convidado, uma história que prova que a força de vontade também é combustível para plantar, colher e construir legado. Nascido no interior de Goiás, o Orcival Guimarães cresceu numa família grande, que vivia num sítio onde o leite tirado de madrugada era apenas uma das tarefas do dia a dia. O menino que tinha medo de vacas sonhava em estudar, mas não era incentivado a fazer isso. Pelo contrário, quando contrariou a todos e decidiu ir para a cidade em busca de uma nova vida, foi humilhado e desacreditado por alguns familiares. Mas não desistiu. Trabalhou de dia, estudou de noite e deu o primeiro passo para mudar o próprio destino. A chegada em Mato Grosso foi no fim da década de 70. Começou montando implementos e carregando máquinas em feiras. Virou vendedor, gerente, empreendedor e nunca mais parou. O atual presidente da AMPA, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, é fundador da Guimarães Agrícola, produtor em larga escala e lidera projetos de logística, máquinas, confinamento e agricultura. Uma trajetória construída com esforço, visão e uma certeza. É possível crescer sem esquecer as origens. O seu Orcival fala com simplicidade, mas com conteúdo. Defende o produtor rural com argumentos e o meio ambiente com responsabilidade. Acredita no poder das associações e sabe que sem estrada boa, o agro não avança. Nesta conversa, compartilha os aprendizados de uma vida inteira. Fala da infância dura, das escolhas difíceis, do agro de hoje e de amanhã. Mas, acima de tudo, reforça o que sempre o moveu: a vontade de provar que aquele menino desacreditado podia sim fazer história. Orcival Guimarães, meu amigo de longa data aí, são muitas histórias, muitas entrevistas com o senhor já aqui, nesses meus 15 anos de Mato Grosso e mais uns 2 aí que eu vinha antes para cá. Que satisfação entrevistá-lo, agora conversar com o senhor, né, de maneira gravada aqui no podcast para levar um pouco da tua história também, tua maneira de enxergar o agro, os desafios, as oportunidades para as pessoas que nos acompanham. Obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer te atender, tá? Sempre é um prazer mesmo. Qualquer hora pode me chamar, estou à disposição. Falar do agro, falar de logística, falar de estrada, ponte, é comigo mesmo. É isso que nós vamos fazer esse Mato Grosso ser mais gigante do que já é. E a ajuda de vocês, da imprensa, é muito importante, mas muito importante mesmo. Nada de radicalismo, nada de xingamento. Nós temos que ter equilíbrio para tudo na vida. E nós vamos chegar lá. Nós estamos avançando muito bem. Sabe que é legal ouvir o senhor falar dessa questão da importância da imprensa, da comunicação, porque eu, fazendo uma busca rápida na memória aqui, eu não me recordo de alguma vez que o senhor tenha se negado a dar uma entrevista. Para mim, não, né, não tem esse episódio, e também não me recordo das equipes com as quais eu trabalhei, dos colegas. Eu sempre vejo o senhor sempre muito disponível a levar informação, até para que a informação seja aquela conforme acontece no campo. Acho que tem muito disso. Muitas vezes a gente se furta a dar uma entrevista e acaba não expondo a realidade que a gente vivencia todos os dias. Não sei se o senhor pensa também dessa maneira, né, de estar sempre disponível justamente para levar essa voz do campo, essa voz dos desafios que encontram no dia a dia, seja de estrada, seja de questões financeiras, enfim, assim por diante. Eu sempre me coloquei à disposição, sempre. Às vezes as pessoas me chamam, podem me chamar sempre, falam, pode me chamar a qualquer hora. Às vezes, se eu não puder atender, eu vou colocar alguém para responder aquelas perguntas, ou para responder aquela entrevista, ou para fazer aquela entrevista. Sempre. Isso desde quando você estava na TV Centro-América, e de lá para cá atendi eles, todo ano eu atendo eles, e atendo a Globo direto também, da Central Globo. Porque a única forma que nós temos de ser ouvido é através da imprensa. Às vezes as pessoas, essa imprensa é esquerda, essa imprensa é aquilo, é não sei o quê. A gente tem que largar a mão disso, gente. A gente tem que parar com essa, talvez até intolerância, tá? Nós vamos conseguir algo se a gente souber falar daquele assunto, né? Nós estamos, na verdade, sofrendo muito com ONGs. As ONGs do mundo inteiro quer mandar no Brasil, e às vezes os nossos governantes não perceberam isso ainda.
Eu sei que é difícil peitar esse povo e acho que nem pode peitar, mas também nós temos que conversar com eles, explicar bem para eles o que é o Brasil. O Brasil, hoje, nós somos Mato Grosso, vamos falar, somos o maior preservador. Eu acredito que se nós perdermos, nós perdemos para a África, que está naquela miséria. Mas aquilo é sustentável, que está na África? Não é. As pessoas morrendo de fome, igual os índios, né? Coitado daqueles índios morrendo de fome, vivendo em situação calamitosa. Né? Então nós temos que desenvolver com responsabilidade ambiental, social. Não adianta eu ter uma riqueza só para mim. Eu tenho que distribuir essa riqueza entre os colaboradores, meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Eu tento fazer de tudo. Vou conseguir tudo, 100%? Não tem erro? Não, acho que não. Eu tenho erro. Mas quando eu erro, eu fico muito triste. A gente percebe que errou, tentou fazer o certo e às vezes fez errado, mas a gente luta para fazer o certo. Maravilha. E o senhor fala do papel de Mato Grosso e do exemplo que Mato Grosso é, né? Eu não me canso de dizer isso aqui também, reforçar essa máxima, né, nos episódios aqui do podcast, porque um estado que é referência mundial em produção agropecuária e que mantém preservados aí mais de 60% do território, né, são 62% aproximadamente que o governo utiliza esse número, comprovado com imagem de satélite, ou seja, sem ter mentira, né, sem ter, estou inventando o número aqui, não, é exatamente algo comprovado. Isso é para poucos, né, para ninguém, né, ninguém tem isso, né. Ninguém tem. É uma preservação desse tamanho com uma produção tão grande, está crescendo em cima da verticalização, em cima da integração, ou seja, é um exemplo para o mundo, né? E sabe uma coisa, Luiz, que a gente tem que ter responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Tem um desmate ilegal. Gente, para com isso. Não há necessidade de fazer isso. Se você precisa desmatar, vai lá, pede licença para a SEMA, para os órgãos ambientais, para o IBAMA, onde for. Faz tudo com responsabilidade. Não vai fazer porque vai pegar. Evoluiu muito, isso vai evoluir mais, as imagens satélite e tudo, né? E talvez isso é que prejudica. Uma pequena parte faz o errado e prejudica um todo, né? Prejudica vários produtores. Então, nós temos que ter responsabilidade, mas nós temos que ser respeitados. O país tem que ter autonomia. Não pode esse pessoal de lá querer vir botar o dedo no nosso nariz, e se eles não cuidaram. Se você andar naquele rio Mississippi, o que tem de preservação? Se fosse aqui no Brasil, teria que ter quantos metros? Era 100 metros de cada lado, eu acredito, né? E nos córregos menor, 30 metros. O que tem lá? Estão plantando quase dentro do rio. Agora, nós temos que ser daquele jeito? Não, de jeito nenhum, porque nós tivemos tempo. Mas não venham apontar aqui que estamos errados, né? Não, agora vai falar que nós tudo que estamos fazendo estamos errados? Não. E mais, né? Nós temos condições de dobrar a nossa área agrícola só com pastagem degradada, que não está somando praticamente nada. A Juquira tomou conta. Por quê? É porque o produtor é relaxado? Não. Faltou receita para ele. Aí hoje, precisava ter um incentivo, um financiamento para essas terras degradadas, mas financiamento de verdade, que tivesse verba, bem acompanhado, para não ter rolo. Estudo a gente tem que pensar, né? Tem que ter responsabilidade. Então você pega essas áreas degradadas de pastagem, transforma isso em agricultura, eu tenho certeza que isso vai somar muito mais para o meio ambiente do que aquilo que está lá. A terra está tão compactada que cai um pingo d'água, ele já vai correndo lá para o rio. Ele não tem nem tempo de absorção no solo, porque está tudo compactado com o pé do boi e tudo, né? Capim lá muito pouco, as ervas já tomou conta. Então, se incentivar essas pastagens degradadas, transformar isso em agricultura, mas para isso não é só falar, tem que levar estrada para esse lugar da pecuária degradada, tem que tirar essas pontes de madeira que vive caindo no caminhão lá dentro, um sofrimento atoleiro. Então, é um conjunto. O poder público tem que estar presente nisso aí, nessas áreas degradadas, e transformar isso em agricultura ou em pecuária mesmo, mas uma pecuária moderna, uma pecuária produtiva. Você sabe que uma área dessa degradada, a média é meia cabeça por hectare. Exato. De boi. E numa área bem preparada, você pode pôr 10, 12, 15, tem notícia de todo jeito aí. Nós estamos fazendo um teste agora com uma pecuária assim, já está lá com 10 cabeças por hectare. Isso é fantástico. Você imagina, 1 hectare, eu ia precisar, onde eu estou colocando 10, nós íamos precisar, junto com os parceiros, nós íamos precisar de 20. 20 é isso? hectares
20 hectares. O onde eu estou colocando. Meia UA, né? Onde eu estou colocando em 1 hectare, eu ia precisar de 20. Entendeu? Então, nós temos que caminhar para isso, ter alta produção na pecuária, e a pecuária só vai ser sustentável financeiramente se fizer isso. Uma agricultura, e só melhora essa pecuária, mais interessante, só melhora essa pastagem aí se for com agricultura. Porque transformar isso de juquira lá e colocar essa tecnologia não é sustentável, porque a pecuária sozinha não paga esse custo. Então teria que melhorar ela com a agricultura, e depois pode fazer um casamento aí de pecuária com agricultura, tira a soja, em vez de pôr milho, coloca pasto, nas terras um pouco mais arenosas, nas pastas mais argilosas, com milho, ou algodão, ou gergelim, o que for. Feijão. Olha o que nós temos, gente. 2 safras. É impressionante. 2 até 3, né? Dependendo. Até 3, onde é pivô. E é por isso que tem que pensar em maneiras de tornar isso possível por meio de financiamentos a taxas de juros compatíveis, esse incentivo que o senhor disse, né? Tem que ser bem estruturado. Incentivo logístico, né? Ou seja, tem que lembrar que aquilo lá vai precisar sair dali, né? Aquela produção vai ter que sair de lá, não só o gado, mas a agricultura com maior frequência. E isso vai gerar desenvolvimento. Muito legal o senhor trazer isso. Agora, vamos entender um pouco da história do senhor Orcimal, senão o pessoal fala assim, tá, beleza, estou ouvindo o Orcimal, mas eu não conheço a história dele. Um goiano, você veio de que cidade de Goiás? Como começa a trajetória? Eu sei que o senhor chegou aqui, vai fazer 50 anos que o senhor está aqui, se eu não estiver enganado. Eu sou de Rio Verde, Goiás, vim para o Mato Grosso em 1978. Estou até contando para os meninos aqui, para o time nosso aqui, que faz 47 anos que eu trabalho com feira. Trabalho com feira, e máquinas agrícolas, e pegando as máquinas agrícolas e levando para feira. 3 anos como funcionário, que eu trabalhava na empresa Rondomac, lá em Rondonópolis. Morei 21 anos em Rondonópolis, e depois mudei para Lucas do Rio Verde, em 1999, com as máquinas aí que eu comecei a plantar lavoura, e na lavoura iniciamos em 96, e estamos aí, trabalhando com revenda, com as feiras, e trabalhando agora como presidente da AMPA, também para a entidade de classe, que faz tempo que eu ajudo nas entidades de classe, nas associações de estrada. Hoje eu sou presidente da associação lá do Iriri, que fica no município de Matopá e Peixoto, e aí vai. E já passei por outras estradas aí também, já terminamos e já começamos outras. Acho que hoje eu faço parte de 6 associações de estrada. Então, eu falo para os meus amigos, se é para conversar sobre estrada, é na hora, porque eu sei o sofrimento que é a gente planta lá em cima 160 quilômetros do asfalto, em pura estrada de chão e ponte de madeira. Eu sei o sofrimento que é aquilo lá, porque no momento que você mais precisa, cai as pontes. Por que cai as pontes? Porque os córregos lá, na época da seca, ele seca e depois ele transborda. Na chuva ele transborda. Então a gente precisa fazer muito ainda, tem muito. Nosso governo estadual avançou muito, e eu tenho certeza que o próximo vai continuar avançando. Fez muito. Mas assim, é um trabalho e é uma responsabilidade de todos. Não adianta ficar... o governo tem que fazer, eu já pago 2 impostos. Lógico que nós pagamos um FETAB caro. Mas quando a gente vê o dinheiro bem aplicado, a gente paga com prazer, né? É sofrido? É, porque enfrentamos uma seca muito forte na safra passada, e nessa agora, graças a Deus, está bom. Então, assim, a minha vida é essa aí. Muito trabalho. Tem alguns tropeços no meio aí, mas não precisamos estar falando de coisa ruim, vamos falar só de coisa boa. Muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho que o senhor falou das associações, daqui a pouco eu vou pedir para o senhor detalhar um pouco mais essa vinda para o Mato Grosso, que não pode passar tão rápido assim, senão as pessoas vão falar, mas peraí, pulou muito rápido. Não foi simples assim. Mas o senhor falou das associações, que está em 6 associações aproximadamente. Me fala o papel, a importância das associações que olham para as estradas. Olha, ela é tudo, porque é o seguinte, o poder público é mais lento, é mais engessado, por força de lei. Não é porque eles querem, força de lei. E tem alguns prefeitos, alguns gestores incompetentes mesmo, que não dá conta de nada. Às vezes, não era capaz de cuidar de uma despensa da casa dele, e pega uma prefeitura. Isso tem. E aí o sofrimento é maior ainda, quando você pega esse tipo de gestor, né? Não sabe priorizar nada, fica doido. Porque as demandas, eu imagino, principalmente os municípios pobres, a demanda é muito grande, né? E às vezes município grande. Uma coisa é você cuidar de uma estrada, nessas planícies nossas aqui, de Sinop, de Sorriso, de Lucas, Nova Mutum, Diamantino, Tapurá, é uma coisa. Agora, você cuidar de estrada, onde nós temos uma topografia que não ajuda muito, tem muito córrego e muita grota, que
Na seca é uns anjos isso tudo, essas grotas, essas cordinhas, uns anjos. Essa, quando vem a chuva, meu amigo, aquilo transborda e acaba com as estradas, né? Então, esses lugares é onde eu me refiro. Precisa de um cuidado melhor do poder público. Tem que cuidar dessas áreas para avançar nessas pecuárias degradadas. Porque o agricultor vai lá e enfrenta um negócio daquele. Ele fica doidinho para vender aquele arrendamento ou compra, sair daquilo, que não aguenta sofrimento. Porque a hora que chega a hora de colher soja, tem que colher soja. A hora que chega a hora de colher milho, tem que colher milho. O milho ainda é mais fácil porque é seca, né? E a soja? Que você tem que tirar ela debaixo de chuva e transportar, e se você fica ilhado. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Excelente. E as associações estão juntas ali, observando, né? E também trabalhando nessa participando. Mais importante, né? O dinheiro com associação, ele faz muito mais. Mas muito mais do que o poder público. O poder público a gente já sabe. A gente sabe disso. Não pode isso, não pode, tudo não pode, né? O Ministério Público ficando em cima. E fica em cima por alguma razão. Se não tivesse razão, não estaria lá. Certeza que não estaria lá. Né? A gente sabe da corrupção, em alguns casos, mas eu acho que, além da corrupção, tem a incompetência, da falta de gestão. Gestão ela é importante em qualquer segmento da sociedade, qualquer coisa precisa de gestão. E, às vezes, falta gestão, falta gente, falta capital humano e capital financeiro mesmo. Então, assim, isso aí é uma soma, e a gente pode colaborar. A gente, através da associação, pode colaborar, porque a associação tem uma diretoria completa, né? Financeira, tudo. Então é feito a várias mãos. Então tem tudo para dar certo as associações. Não sei, não tenho notícia de alguma, assim, essa associação desviou dinheiro, não aplicou bem recurso. Eu acho que todas as obras que tem alguma tipo de associação junto ajudou muito a gestão pública. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, à sustentabilidade e às novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Professor Silva, vamos lá, vamos entender essa tua vinda para cá. Você então, o senhor é de Rio Verde, Goiás, já tinha o pé no campo, é isso que falou que já veio mexendo com venda de máquinas agrícolas, revenda de máquinas, trabalhando numa empresa, mas a agricultura já estava no sangue da família, tinha alguma relação ou não? Como é que foi a sua entrada nesse segmento, tanto da área de máquinas e depois a agricultura, o senhor contou lá na frente? Tá. Não tinha não. Eu nasci num sítiozinho, lá em Rio Verde, Goiás, morei lá até 18 anos. Sítiozinho, tinha o que no sítio? Arroz, plantio de arroz, feijão, casa, milho, subsistência. Era 25 alqueire, que lá é alqueirão, então 125 hectares, mas que a área aproveitável era 60 hectares, 62 hectares. O resto era pedra, morro, essas coisas lá. E foi uma vida muito sofrida, porque eu tinha 9 irmãos. Minha primeira irmã nasceu deficiente, nasceu com 6 meses, deu a doença de hidrocefalia, e ela veio morrer com 27 anos na cama. Então, meu pai e minha mãe, que já são falecidos, sofreram demais mesmo. Cuidando, depois dela, né, veio mais 8 filhos. E então, você imagina o que essas pessoas passaram, e sem recurso, né? Morava num sítio, não tinha carro, a gente andava de bicicleta ou a cavalo, então foi muito sofrido. Mas passar fome, a gente nunca passou fome, porque produzia de tudo, eu e meus irmãos. A gente começava a trabalhar aí com 8, 9 anos de idade, ou talvez nem isso, já começava a levar leite na roça, ou comida na roça para os mais velhos, ou lá ajudava também, tratar dos bichos de suíno, dos porcos de casa, das galinhas,
limpar chiqueiro, aquelas coisas erradas, tirar leite, porque tirava leite, eu de madrugada para tirar leite. O dia que tava uma chuvinha igual essa hoje, é que não tem, não gosto nem de pensar naquilo. Porque as vacas às vezes batiam o rabo na gente molhado. Não era bom, não. Eu não tenho saudade dessa época, não. Aí ficou na lembrança, né? Ficou na memória, não esquece. Ficou até para dar mais valor na vida, né? Em 1976, eu tive que ir para a cidade. Eu queria estudar. Eu cansei daquela vida de trabalhar por diária para os outros, por empleita. E cansei daquilo. Falei, isso aqui não tem futuro, não. Você tinha qual idade, né? 18. 18. Mas com 16 anos veio essa ideia. 15 a 16 anos. Veio essa ideia de ir para a cidade. Até que um dia eu encontrei uma tia que me deu apoio. E disse para mim, olha, você quer ir mesmo? Você quer ir para a cidade? Porque ela foi passear lá em casa e eu chamei ela num canto lá. Falei, tia, eu queria conversar com a senhora, mas só com a senhora. Ué, mas vamos ali já, filho, vamos ali. E tinha um pau que se via de banco pra gente lá, mais afastado. Sentei lá com ela e fui contar a história. O quanto que eu era chateado de morar lá, né? E ela pegou e falou assim, bateu na minha mão assim, no meu braço, falou, filho, você vai morar lá em casa. Você não tinha, então, lugar para ficar. Mas agora você tem, você vai morar lá em casa. E eu topei. Foi uma briga geral, porque ninguém acreditava em mim. Você era o mais novo? Era do meio? Não, eu era o quarto. O quarto, bem na metade. Né? Não, peraí. O quarto, quase na metade. Aí ela, quando ela foi embora, eu dei a notícia que então eu ia. Eu já tinha pedido para ela olhar a matrícula para mim, essas coisas. Matrícula não, né? Porque eu estudei um pouquinho na fazenda, mas não tinha documento. Então, para mim, para a cidade, eu ia ter que começar no prezinho onde estuda essas criancinhas aí, ó. E eu era grande, do mesmo tamanho que eu sou hoje, né? Com 16 anos eu já era grande, 18 anos. Eu já estava com 18. Aí foi uma briga, vizinho não queria que eu fosse, achando que eu ia virar malandro, porque eles não acreditavam muito em mim, porque eu tinha muito medo de gado. E eu ia ajudar a vacinar, o meu tio lá ajudava a vacinar, e eu olhava no curral, todos boi e as vacas estavam olhando para mim. Parece que eles eram implicados comigo. E balançava a orelha, eu vazava na cerca, de medo, tinha pavor. E nenhuma vaca nunca me pegou, não, quase, mas não, eu fui mais rápido que elas. E aí, rapaz, eu sofria demais, e eles me chamavam de mole, menino cagão, tal. Rapaz, me humilharam demais, demais. E aí, quando eu falei que ia para a cidade, eles falaram que eu ia porque eu queria ser malandro, que tinha que mandar eu para lá, para me ensinar a trabalhar, não sei o quê. Então, fui muito humilhado. Aí eu falei, cara, eu consegui ir para a cidade. Minha tia arrumou um lugar para me fazer um teste. Aí a professora lá, a diretora, me deu um tanto de livros lá, levei para casa, me deu acho que 90 dias ou 60 dias, um negócio assim, 60, 90 dias para me estudar e voltar lá para fazer uma prova. Se eu aprovasse, era 5 matérias. Ela me dava o diploma. Para mim, como se eu tivesse feito lá no colégio dela. Aquele tempo era bom, né? Para poder fazer um monte de coisa que hoje não pode. Eu levei isso para casa e eu passei a estudar até meia-noite, com lamparina. A escola que eu estudei foi a base de lamparina, porque nós estudava à noite. Foi raras vezes que nós estudamos de dia. E era assim, a gente estava estudando. A roça de arroz sujava, tirava tudo da escola. Eu e meus irmãos, tirava tudo e ia ajudar a capinar a roça. Então você imagina que escola que nós tivemos, né? Mas aí, estudar a vida é muito interessante. Por quê? Eu aprendi a dar valor, e até hoje, na minha determinação, que eu sou bastante determinado, eu quero provar ainda para aquelas pessoas que eu não queria virar malandro. Eu queria era vencer na vida. E a gente nunca pode falar que venceu na vida, porque isso é muito relativo. Mas hoje, daquele menino que saiu daquele jeito lá, trabalhando na roça, por dia, ou de empleita, aquilo é terrível. E para hoje a gente está empregando entre todos os meus negócios de sócio, tudo, mais de 1.400 a 1.700 pessoas, né? Então, não tem como ser feliz com isso, né? Foi muito sofrido, porque aí eu fui trabalhar durante o dia e estudar à noite, eu tinha que atravessar a cidade com a bicicleta. Para subir era uma subida do cão, eu chegava lá suado. A bicicleta era longe, em Rio Verde que eu estou falando. E na volta aí era descida, mas aí eu era escoltado com um cachorro. O cachorro vinha atrás de mim desde sair da escola. Tinha uns que andavam uma distância e passava pro colega. Igual aquelas provas de... Revezamento, né? Eu era escoltado pelos cachorros até chegar em casa. Rapaz, mas que sofrimento. Até que um dia eu consegui, não um carro, mas eu consegui uma van que já levava as professoras e elas me davam carona. Ficaram com dó de mim. Aí passava lá, me pegava e eu ia junto com elas. Aí eu estudei lá até 1978, quando eu recebi o convite de vir para o Mato Grosso. Eu era tão doido que eu topei. É um senhor que já faleceu também, que é o Nilma,
Costa Gomes, me chamou para vir para o Mato Grosso com uma coincidência danada. Eu cheguei tinha um aniversário do meu avô, e eu fui no aniversário dele, era no domingo à tarde. Chegou lá, aquele homem estava lá e eu não conhecia ele. Ele morava em Rondonópolis, e muito tempo que eu não se encontrava. Aí ele perguntou assim, quem é você? Qual é o seu nome? Falei, você é filho de quem? Falei. Ele falou, cara, eu vi vocês eram menino. Você cresceu demais. Aí eu sempre gostei de conversar, acho que ele já percebeu isso, né? Ele me perguntou, porque eu estava conversando com o outro, inclusive com ele sem saber quem era eu, mas eu já sabia quem era ele porque as pessoas me falaram lá. Aí ele falou, você não quer ir para Mato Grosso? Eu gostei do seu jeito. Você conversa bastante. Você está trabalhando no quê aqui? Eu falei, trabalhando numa loja de tecido. E eu estava trabalhando numa loja de tecido e eu tinha um problema sério, eu sou daltônico. E trabalhar numa loja de tecido, as mulheres chegavam lá e me pediam uma roupa, tipo, eu quero um tecido aí cor vermelha, eu trazia uma verde, porque o vermelho e o verde eu não separo. Verde com amarelo é meio complicado. Tem umas cores aí que eu bagunço tudo. Tanto é que tem umas histórias, até veio o Otaviano Piveta contar a história do caminhoneiro lá. A meu sonho era ser caminhoneiro também. Não acho que naquela época nossa lá da meia idade do Otaviano, todo mundo queria ser caminhoneiro. Mas Deus foi tão generoso comigo que ele pensou, quando eu nasci, falou, esse cara vai querer ser caminhoneiro. Então, vou fazer ele confundir as cores para não ter como. Para não passar, eu tenho o maior respeito pelos caminhoneiros, de jeito nenhum, o maior respeito mesmo. É a que locomove essa nossa nação, né? Aliás, nas fazendas, a gente, se alguém não cuidar desses caminhoneiros, eu fico muito botina da vida. Porque, cara, eles são tudo para nós. Na hora que nós precisamos dos caminhões lá para transportar soja, na hora da colheita. Então, eu tenho o maior respeito. Mas eu tive assim, Deus mandou, falou, não, esse cara não vai dar certo no caminhão. Eu sou meio distraído, eu acho que eu já tinha tombado vários caminhões por aí, se eu passo. Mas eu fui reprovado para tirar a carteira, fui reprovado. Foi Deus, que não ia ser caminhoneiro. Eu ficava olhando aqueles caminhões, achava aquele bonito demais, fingindo do céu, esse caminhoneiro deve ser feliz demais, esse motorista, né? Chofer, que a gente falava naquele tempo, né? Esse chofer deve ser feliz demais. E eu, sorte de Deus ter me dado o daltonismo, eu quase fui mandado embora da loja. Eu não fui mandado embora da loja porque eu agradava muito os filhos do dono da loja. Porque é aquele ditado, eu puxa saco, puxa carroça. Eu acho que não é puxa saco, mas é interessante. Isso é inteligência emocional. Uhum. Pô, se eu tô ali, a molecada gostou de mim, por que eu não dou atenção para eles, né? Então eu dei muita atenção para eles. E garantiu o emprego. E é o segundo emprego, ou o terceiro, que eu ajudei a cuidar dos filhos, dar atenção pros filhos, e que eu não fui dispensado. Na minha vida eu nunca fui demitido. Passei aí por uns 4, 5 empregos, nunca fui demitido. Todos eles eu que pedi para sair, né? E aí aí depois eu morei... Aí veio o convite para o senhor, ele perguntou se o senhor estava trabalhando, você falou que estava na loja de tecido. Exato, eu falei que estava na loja de tecido, ele falou, não, vamos lá pro Mato Grosso. E Mato Grosso para mim era índio, onça e calor. Eu não conhecia, né? E eu acho que até não estava errado, porque tem onça, tem bastante índio e calor, né? Só que eu não sabia dessa pungência que é Mato Grosso, né? E naquele tempo não era tanto assim também, isso aqui tudo era chão. Acho que de Cuiabá aqui para cima, eu não tenho certeza, não sei o ano que começou a asfaltar ali, mas o resto era tudo chão. Eu peguei, e ele me deu um prazo de até 8 da noite para me dar essa resposta para ele, se eu vinha ou não, no mesmo dia. Até hoje eu falo, eu não sei. O que te moveu? Quem que era os mais doidos? Se era ele ou se era eu. Que aceitado assim. Aceitei até 8 horas da noite, eu liguei, ele já estava dormindo, falei com a minha tia, que os dois já falecidos. Falei com a minha tia e falou, fala pro Nilmo que eu vou, mas não vou hoje. Que ele queria que eu viesse naquele dia, no outro dia, naquele dia levantar de madrugada. Fala para ele que eu vou. Durante a semana, quinta-feira eu vou. Porque eu tinha que dar baixa na minha carteira de trabalho, na loja de tecido, eu tinha que pegar a transferência da escola, era no meio do ano, no meio de julho, deu certinho o convite com minhas férias. E eu fiz isso tudo. E aí eu fui lá dar notícia para minha mãe e meu pai, que eles moravam no sítio, que eu estava vindo embora. Minha mãe chorou um pouco, por falar de Mato Grosso, né? Você não tá doido, não? Eu falei, mãe, acho que não. A dona da loja reuniu com as minhas tias para tentar tirar eu da decisão, e a dona da loja falava assim, a dona Násia, falava assim, Orcival, mas pra que você vai fazer isso, cara? Você tá indo bem aqui na loja, você tá indo bem nos seus estudos, e tava mesmo. Eu de medo de reprovar por causa do meu tio, se eu reprovasse, meu tio ia me matar, ia falar mais do que eu já tinha falado, né? Então isso foi bom também, meu tio não acreditado em mim, né? Eu sempre falo assim, que às vezes na vida, uma dose de humilhação faz bem.
Tem gente que leva humilhação e ele entra para debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama e vai só chorar. E tem aqueles que reagem. Eu reagi. Que é sempre provar que as pessoas estavam erradas. E que as pessoas estavam erradas. Isso eu acho que eu estou tentando provar até hoje. Está na cabeça, né? Professor Valdeir, o senhor fez essa loucura de decidir, mudou aí na quinta-feira, foi para Rondonópolis então, Sim, né? Que o senhor disse no início. E aí já foi para começar a trabalhar numa revenda de máquina. Esse era o convite? No mesmo dia, que foi 9 de julho de 78, tinha uma feira agropecuária em Rondonópolis. Cheguei 10 horas. Eu tomei um banho porque eu vim no ônibus, rapaz do céu, aquilo demorou demais. Eu dormi, saí 1h da manhã. Rio Verde pra cá. Rio Verde, saí 1h da manhã em Rio Verde. Fui chegar 10 da manhã, que a gente ganha 1 hora de lá pra cá, né? Os horários. Aí eu tomei um banho e tal, e ele vestiu outra roupa. Aí ele chegou, o homem que era casado com minha tia, meu tio, falou assim: ó, vamos almoçar, que nós vamos lá pra feira. Tá, agropecuária. Aqui chamava feira, e lá em Rio Verde chama pecuária. É diferente, aqui é feira, lá acho que é Exposul, né? Acho que é Exposul. Rondonópolis é Exposul. Exposul. Então nós vamos para lá e para nós ajudar a arrumar as máquinas. Primeiro dia, um sono, porque eu não tinha dormido direito. Chegaram lá, me entregaram uma picareta e uma escavadeira para furar os buraquinhos, para fazer a demarcação dos terrenos e arrumar as máquinas no lugar. Assim. E ali eu comecei. Aquele dia nós paramos, eram umas 10 da noite. No outro dia, de novo, até deixar aquilo pronto. E depois eu fui ajudar a atender. Ajudar a atender a servir bebida, água. Porque não tinha conhecimento para poder fazer a venda. Zero. Falasse disco de grade para mim, eu achava que era só cantor, não tinha esse outro disco, não. Que era aqueles vinil, né, desse tamanho. Aí, cara, eu falei, cara, que esse troço aqui que eu acho que eu vou gostar disso. Vendo aquele movimento, vendo as máquinas funcionando, me ensinar da partida e tal. E eu já comecei a funcionar a máquina para cliente olhar. Aí, terminou a feira, aí eu já comecei a trabalhar durante o dia e estudar à noite, assim que iniciou as aulas. Mas foi assim, imediatamente, né? Sem conhecer nada, mas fui aprendendo. Comecei no pátio, montando implemento, grade, que não tinha essas máquinas modernas que tem hoje, né? Naquele tempo era gradeadora, grade niveladora, distribuidor de calcário, era aquele tipo roxo, com 2 rodinhas na ponta e tipo um caixote. Não sei se você já viu isso. Só de foto ali. Não vi trabalhando ao vivo, né? Eu não sei se. O senhor está falando de 47 anos atrás. 47 anos atrás. E aí eu comecei, e naquele tempo tinha os financiamentos a juro bem barato, né? Polo Centro, um dia, não sei se é Paulo Centro ou se é Polo Centro, mas eu acho que é Polo Centro, que o juro era muito negativo. As últimas prestações, o governo dispensava, porque não compensava emitir o boleto. No tanto o valor ficou pequeno, que era juro de 10, 15 anos, eu acho. Mas aí, beleza, aprendi bastante, acabei 3 anos. De 3 anos eu fui, naquele período de pátio, eu fui para auxiliar de vendas, mas eu não sabia bater datilografia. E aí eu não tinha tempo de fazer curso, porque eu estudava à noite e trabalhava de dia. Eu terminava o dia, eu levava a máquina e escrevia para casa. Voltava da escola e ia catar milho assim, para treinar, né? O que eu sei digitar, não sou um expert não, mas eu aprendi desse jeito, né? Na pura força de vontade. E comecei a acompanhar os vendedores para ir para as fazendas. No início eles acharam que eu ia ser um problema, que era parente do diretor e tal. Mas depois eles entenderam que não. Eu comecei a mostrar que eu não era aquilo que eu queria. Eu ia para a fazenda junto com eles, para aprender com eles a vender e também para a gente... eu queria era fazer venda, né? E eu falei, cara, esse troço aqui é mais fácil do que vender roupa, porque eu não preciso conhecer cor. E, na hora eu já descobri que era mais fácil. E comecei a agradar os donos de sítios, os donos de fazenda, os gerentes, de uma forma diferente. Eu chegava... Como eu comecei do pátio, fui para auxiliar de venda, e de auxiliar de venda eu fui para gerente de venda, em 3 anos. Foi uma carreira fulminante. Meteórica. Mas todos os cursos que me deram oportunidade eu fui fazer. Todos. E eu comecei a chamar a atenção nos treinamentos. Os treinamentos eu fazia muita pergunta e começou a chamar a atenção dos monitores que foram administrar aqueles cursos. De sentar a hora que estou almoçando lá, ou à tarde jantando, ou aquele pessoal que estava administrando a palestra começou a vir falar comigo, né? Vim falar comigo para me esclarecer melhor, ou se eu tinha mais algumas perguntas para eles. Aí naquele tempo os gerentes de venda começou a jogar muito serviço para mim, mas muito mesmo, querendo que eu fizesse tudo. Um pouco era para ver se eu errava, né? Ou, sei lá, para mim aprender mesmo. Tudo a gente não sabe bem. Mas corda para ver até onde vai. Até onde vai. Mas o que eu fiz foi pegar o serviço e fazer da melhor maneira possível. E aí até que um dia
Um gerente pediu as contas, entrou o outro, não deu certo, entrou o outro, não deu certo, e aí um dia o diretor me chamou lá na sala e me disse assim, ó, a partir de hoje, esse cartão é uma caixinha de cartão, quando eu olhei estava escrito gerente de vendas, eu quase caí do... Essa chave aqui, chegou um carro zero, um Fusca, me entregou o Fusca, a chave do carro. Esse aqui é para você trabalhar, só que final de semana você toma cuidado, pode ficar, mas você toma cuidado, aí você abastece e tal. Leu o sermão, que era para mim fazer, e só que eu peguei esse carro no final de semana e veio para balada, essas coisas, eu não fui. Eu fui trabalhar, eu fui no sítio, vender. E eu fazia questão de distribuir meu cartão, cara, aquilo era uma sensação mais interessante. Eu queria dar meu cartão para as pessoas distribuir. Nunca gastou tanto cartão. Um milheiro foi rápido. Foi rápido. E assim foi. Aí 3 anos, veio uma crise com o Delfim Neto, finado Delfim Neto, que cortou os financiamentos, o Brasil estava quebrado, bem quebrado mesmo. Até política de juros negativos, foi consumindo tudo, né? Aí veio uma crise que cortou os financiamentos, acabou tudo. No mês de abril de 1978, o meu departamento vendeu uma roçadeira hidráulica. E eu ainda tive a petulância de ir lá pedir um aumento. Por que eu pedi um aumento? O salário que eu tinha era um salário mínimo garantido. E o salário mínimo naquela época não era $100. O sonho naquela época era ter um salário mínimo de $100. Mas que quebrava o INSS. Então demorou muito chegar esse salário aí de $100, né? Eu não peguei essa fase, eu parei antes. Aí eu fui pedir um aumento, porque eu tinha comprado, nessa minha evolução profissional, eu comprei um carro, velhinho, mas comprei, usado. Eu já estava andando de carro, tinha parado andando de bicicleta. E na vida eu sempre falei, se acostumar com o que é bom é fácil. Agora volta para ver, acostumar com o que era ruim. Não acostuma, eu já tinha acostumado. Aí quando eu fui pedir aumento, aí a empresa não estava vendendo, com toda razão, não tinha muito o que aumentar para mim. Mas eu acho que isso teve uma falha, que eles poderiam ter me dado um garantido para mim sobreviver ali, até eu passar. Mas graças a Deus, Deus compareceu na hora certa. Iluminar a mente deles de não dar o aumento. De não dar o aumento para mim. E aí eu pedi as contas. Que era uma loucura pedir as contas naquele tempo. Na situação econômica que o país vivia ainda. Que o país vivia. E aí eu pedi as contas. E eu tava meio voado assim, eu tava até conversando com um amigo meu, vendedor de espetinho. Eu achei que aquele negócio ia ser bom para mim, porque acho que a metade do espetinho eu ia consumir, porque a janta baratinha, né? Então eu ia lá e comprava o espetinho, tava resolvido, né? Meu problema. E o senhor lá gostava muito de mim e eu falei assim, não, eu arrumo um ponto e eu entro com você. Eu entro com você e eu te ensino. Mas aí eu não precisei vender espetinho, não, eu tenho todo o respeito do mundo por eles, mas antes apareceu outra oportunidade, de um trabalho, que era numa revenda de insumos. Mas antes, eu vendia massa e ferro, que é o que eu sou representante até hoje. Eu fui testar o que o mercado achava de mim, sem saber do que era. Entender como que estava no mercado. Como que eu estava no mercado. Eu pedi emprego numa revenda que vendia CBT. CBT era o que mais vendia naquela época. Famoso CBT. Famoso CBT. E eu fui pedir também, pedi nos dois, pedi para Valmet, não era Valta que é tempo, era Valmet. E os dois ficaram loucos para me dar emprego. Me chamou lá na hora, vem aqui agora. Eu falei, não, agora eu não posso. Tal. Que hora? Eu te espero. Aí à noite, de tardezinha, ele ficava me esperando, eu fui conversar com eles. Cara, os dois me deram emprego. Só que eu fiquei no seguinte pensamento. Sempre eu falei que o massa e ferro que era bom. E agora eu chegar lá e eu falar que eu estava errado, que o Walter, que é o Valmet, que é melhor, o CBT que é melhor. Rapaz, aqui não deixou eu dormir. A minha consciência não ficou legal. Aí eu parti para os insumos agrícolas. E também consegui emprego. Num lugar lá que foi só chegar lá e o cara falou assim, não, eu quero sim. Vem aqui que nós vamos conversar. Eu falei, mas eu não conheço nada. Que era defensivo, agrícola, né? Aí ele já tinha pedido carro para mim, já tinha mandado folheto para me estudar e tal. Eu dispensei ele depois, surgiu uma oportunidade, comprei umas máquinas usadas. De um homem lá que estava desesperado, o senhor Mauro de Paulo Assunção, um amigo meu até hoje, é vivo, né? Então tem muita gente viva ainda nessa história. E ele falou assim, olha, eu tenho umas máquinas aqui, quer comprar? Eu falei, não, eu até que eu compro, mas não tem dinheiro, eu te dou prazo. Ele me conhecia, sabia que era possível vender aquilo e pagar ele. E ele me fez uma proposta.
E eu fui e comecei. Fui lá, comprei. E ele só podia embarcar as coisas no domingo, no sábado e no domingo. Eu, né, podia. E ele, pô, eu não vou te ajudar a carregar, você se vira. Tem um vizinho que tem um trator ali, que fala com ele, você paga pra ele te ajuda a carregar. Eu carreguei isso, acho que uns 4 domingos, era muita coisa. 4 sábados, 4 domingos. Carreguei aqui, levei pra cidade, pedi um terreno pra um amigo emprestado lá, me emprestou. Comecei a lixar aquilo, reformar aquilo à noite, e aí começou a Guimarães Agrícola. Começou a Guimarães Agrícola. E tem um senhor que chama Jaime Bavaresco. Isso em Rondonópolis. Rondonópolis. O Jaime Bavaresco é pai desse menino que faz os rodeios, faz essas festas aí, que é Bavaresco também. A gente chama ele de Bavaresco, não sei se você conhece. Não. Só que é o primeiro dono dele que eu me falhou a memória aqui. Um dia eu cheguei de madrugada, porque eu chegava de madrugadinha nas fazendas para vender, porque era o melhor horário, porque o pessoal estava tirando leite. E como eu tinha que ir na padaria tomar café, eu chegava cedinho, porque ganhava uns café bons, rapaz, pão de queijo, tudo. E aí eu fui lá vender uma roçadeira para ele. Aí eu já estava vendendo roçadeira nova, mas ainda era em 1981. Aí eu tô lá negociando com ele e tal, e ele virou para mim e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não vai muito tempo, você vai estar maior do que a Rondomac. Escreve isso, você vai ser maior do que eles. Falei, não, não, eu fiquei com vergonha até, né, e nunca imaginei aquilo. Escreve, não esquece disso, lá na frente você lembra disso. E aí eu fiquei com aquele troço na cabeça, mas eu percebi que eu estava indo bem, e ouvindo o que ele me falou, até eu converso muito com o filho dele, conversei com o filho dele agora na feira de novo, ele botou eu no telefone com a mãe dele e tal, com o pai, até hoje eu falo muito com ele, né, e aí, lógico, eu estou contando só a parte que deu certo. Mas é o que vale para... Mas que deu errado, não falei, mas se quiser eu falo também, não tem problema. Ô, senhor Sival, mas então a Guimarães Agrícola é de 81, então. 81. 3 anos de Mato Grosso, 80... enxergou uma foi. oportunidade meio que provocada pelo esse conhecido do senhor, e aí Sim. acabou dando certo por conta da competência, da dedicação, né, toda a circunstância, mas então tem 44 anos de 44 anos de história. E tem umas coisas que é muito interessante, é Deus. Porque eu nunca tive curso para empreendedorismo, nada, nunca. Mas sempre eu tive determinação. Sou muito focado no que eu faço. E eu trabalho durante o dia todo, e à noite eu trabalho um pouco, no final de semana eu trabalho um pouco, sábado, domingo, isso até hoje. Trabalho no celular hoje, né? Naquele tempo a gente saía visitando clientes. Não desliga, né? Mas não tá desligado. Não tô desligado, né? E a minha família tá vindo, tô muito contente com a família, que a gente trabalha todo mundo junto na empresa, agora os genros já tá cada um plantando a sua lavoura, eu tenho 2 netas, uma tá com 23 anos, já trabalha na empresa desde os 15, esse ano a segunda neta, a primeira neta é a Camila, a segunda neta é a Carol, que fez 15 anos e já começou a trabalhar. E as filhas começou de 13 a 15 anos, começou a trabalhar na empresa. Então assim, eu sempre falo para os amigos que a melhor sucessão do mundo é ensinar essas crianças a trabalhar cedo, porque eu acho o seguinte, se meu pai deixasse eu para iniciar o trabalho com 25, 30 anos, eu acho que eu não ia querer trabalhar não, eu queria ficar igual uma maioria aí, que conhece outras coisas na vida e acaba não querendo, acaba não conhecendo o que o pai faz, o que a família faz. E outra coisa que eu tive muita sorte, casei com uma esposa espetacular, que trabalha comigo desde, acho que uns 90 dias, depois que eu comecei a montar meu botequim lá, de usado, depois que eu casei em 83, mais uns 90 dias, talvez nem isso, ela começou a trabalhar comigo, e aí ela que cuida do financeiro, aguentou todos os tropeços que nós tivemos na vida, aguentou junto, maravilhosa, uma mulher muito guerreira, muito determinada também. Pessoal, só para pontuar aqui, para a gente até seguir para outros temas, mas vamos lá, muito legal ouvir essa história, né, com tanta riqueza de detalhes, acho que é muito bacana para quem está ouvindo também, entender que todo mundo tem um ponto de partida, né, e tem os desafios, as oportunidades, e muito bem detalhado, muito legal mesmo, fico grato do senhor ter dividido com a gente. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X
e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos lá, hoje a Guimarães Agrícola, como que estão? Quantas unidades vocês estão? Onde vocês estão localizados? Vocês têm a representatividade ainda, representação da Massey Ferguson, tem também da linha amarela? Como que está distribuído o portfólio de vocês? Hoje nós temos Massey em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá, Campo Verde, Primavera e Paranatinga. Aí temos outras linhas, amarela. Em todas essas lojas que eu te falei, nós temos a linha amarela, que é a JCB, e temos aqui em Sinop, que é só a JCB. No futuro vamos abrir em Matupá e Alta Floresta. É a ideia, sem pressa, sem correria, mas a ideia é essa. Tirando que nós temos um container aqui, onde já está há 2 anos atendendo até que fique pronta a loja agora em junho fica pronto, a gente vai mudar para a loja, e depois esse container ou vai para Alta Floresta ou vai para Matupá, um dos dois. E depois, em seguida, terminou um, a gente vai para outra, entendeu? A ideia, o compromisso que nós fizemos com a fábrica é esse. E temos mais revenda de drone, de pulverizador Jacto, que aí é Sorriso, Diamantino e Nova Mutum. Perfeito. Vamos lá. E Rio Verde, Goiás, que eu estava esquecendo. Rio Verde, a terra natal tem que ter também ali, porque afinal de contas ainda tem aquela provada ali com o pessoal que duvidou. Eu ainda estou tentando provar para eles ainda. Só para a gente não perder o time aqui, daí eu já vou mudar o rumo da prosa, mas vamos lá. Tá bom. Com relação à venda de máquinas e esse momento atual do país, como é que está isso? Vivemos um momento dramático, porque a gente veio a pandemia, né? Quando a gente achava que o mundo ia acabar, né? Que o povo ia morrer tudo e não ia ter para quem a gente vender comida, para quem vender máquina e tal. Mas depois veio um negócio totalmente diferente. Reagiu o mercado de máquinas, foi violento, a turbinada que deu. Os preços das commodities também estourou durante a pandemia, mas os preços das máquinas ficou muito alto. E o que aconteceu? A gente descuidou um pouco, ficou com estoque muito alto, e esse estoque ele ficou custo muito alto, e o mercado desabou. O mercado, quando as commodities caiu, as máquinas que caiu mais ainda, foi uma coisa assustadora. E aí nós sofremos muito. Em 2023 começou, já no segundo semestre, mas o dramático mesmo foi 2024. E 25 até o show safra. Show safra deu uma melhorada significativa. E eu estou achando que esse mercado volta. Por quê? As commodities continuam baixas. As commodities continuam ruins. Mas a produção foi muito boa. E agora a segunda safra, com esse tempo maravilhoso, chovendo hoje. Hoje é que dia mesmo? 14? A gente está gravando aqui no dia 16 de abril. 16 de abril. Então, 16 de abril, com esse tanto de chuva, e você vendo as previsões, chovendo até final de abril e estendendo ao mês de maio, ali até dia 7, dia 10, rapaz, isso aí vai ser muita safra. Vai ter uma safra boa de milho, segunda safra muito boa de milho, uma safra muito boa de algodão, gergelim, feijão, que nós tudo estamos, Mato Grosso é muito forte em tudo isso que eu estou te dizendo. Então, eu acho assim, vai reagir, tá? O mercado de máquina vai reagir. Aliás, eu até acho que no segundo semestre não vai ter máquina para vender. Eu te explico por quê. As fábricas tirou o pé, porque nós sofremos com estoque, a fábrica também. A fábrica sofreu muito, muito, muito mesmo. Então, eu acho que poderemos ter uma virada. Ela já está acontecendo. E tem alguns modelos de máquina que a entrega já está para agosto, já está para setembro, e assim vai. Então, eu tenho essa percepção que poderá faltar máquina
num futuro bem próximo. Perfeito. O efeito da guerra comercial, tarifaça, inclusive para o aço, né, a questão toda, tende a gerar um fator preocupante também para a área de máquina, no respeito a custo para quem vai comprar e para quem está produzindo? Sim. Por quê? Muitos componentes é importado. Então, eu acho que o governo brasileiro teve bom senso em não revidar. Jogou 10%, acho que vai estar negociando. Eu acho que os Estados Unidos não precisava ter taxado o Brasil, porque o Brasil compra mais do que vende para eles. Então eles não tinham, né? Que está reclamando dos países que eles... Tem uma balança superavitária. Tem uma balança negativa, por exemplo, comparar com China, comparar com outros países lá, com a União Europeia, é negativo. Mas o Brasil não, o Brasil é positivo, então achei que não deveria. Mas aí, um ponto positivo do governo brasileiro foi não ter revidado, porque aí poderia ter tido a reciprocidade, né, piorado a situação. E a China, eu acho que a China vai dar preferência, já está dando, né? Vai dar preferência para os produtos brasileiros, porque a segurança alimentar, meu amigo, tudo a gente passa sem. Eu acho que se eu quiser passar 2 anos sem comprar roupa, eu consigo. Acho que você também. Qualquer um de nós consegue passar 2 anos, 3 anos sem comprar roupa. Mas nós conseguimos sem comer, sem alimentação. Senão eu mesmo, se eu não tomo um café da manhã, rapaz, fico tremendo. Se eu não atraso meu almoço também, janta eu não posso nem pensar de ficar sem. Então assim, alimentação nós temos todos os dias e não temos para onde correr. Segurança alimentar é uma coisa muito delicada, né? E essa briga toda aí, eu tenho medo é faltar alimento no mundo. Tá? Taxa para cá, corte dali. Não preciso, eu não preciso dos Estados Unidos, eu não preciso da China, a China não precisa dos Estados Unidos. Isso não leva a nada. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. E como o senhor deixou claro, né, tem essa perspectiva otimista aí de que a China já, né, começa a nos procurar, aumente essa demanda pelo produto brasileiro, isso aquece ainda mais o mercado, então essa perspectiva otimista do senhor para o mercado de máquinas aí nos próximos meses, no segundo semestre. Rapidamente aqui, para a gente falar um pouco de produção, né? O senhor trouxe a trajetória da questão das revendas, das empresas que o senhor construiu aqui, né, junto com a equipe, na área da produção. O que o senhor está produzindo hoje? Como que estão as fazendas? Onde é que vocês estão? Sim. Lavoura, nós temos nos municípios de Santa Rita do Trevelato, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá, Portos Gaúcho, Ipiranga do Norte, Matupá, Peixoto e agora Feliz Natal. É o lugar que a gente, então, estamos em 9 estados, produção agrícola. Algodão, nós não temos em Feliz Natal, não temos em Matupá e nem Peixoto. No restante tudo nós temos produção de algodão. Soja. O foco principal é soja e segunda safra de algodão. E também em terceiro, milho, só que aí numa quantidade menor. Porque nós já estamos especializados em algodão, temos colhedeira, nós temos a colhedeira, as algodoeiras, e a empresa é a Boa Esperança Agropecuária, onde eu tenho uma sociedade com a Bom Jesus, 50% deles, 50% meu. Aí temos o confinamento de boi, que eu tenho uma parceria com o JBS, e o confinamento lá no município de Lucas. E o confinamento aqui na Fazenda Pirapoca, eu tenho uma parceria com o pessoal da Nutripura. O JBS já temos 15 anos de parceria, uma parceria que vai muito bem. E com a Nutripura eu acredito que está aí com 6 anos, 7 anos de parceria. A primeira fazenda do senhor, que o senhor virou sócio, virou dono, foi em que ano que o senhor começou a... Foi em 97 ou 96 eu comecei a plantar soja, que é a Fazenda Cedro, e em 98 eu comprei ela da família Riede, do seu Ari Riede, que é pai do Arilton Riede. Bem. São meus amigos até hoje. O seu Ari faleceu, coitado. E aí, o senhor disse um tempo atrás aqui, né? Hoje gera oportunidade de emprego aí para cerca de 1.400 pessoas. De 1.400 a 1.700, o conjunto total. O conjunto total. Perfeito. Para a gente não deixar de falar disso aqui também, né? A presidência, agora que o senhor está à frente, né, da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, que também tem um trabalho incrível, né? Uma cultura que ela é rica no que diz respeito à geração de receita, é cara para plantar, não tolera erros, né, e exige um investimento muito grande. E, claro, enfrenta sempre também oscilações de altos e baixos, aí, conforme também como todas as demais commodities. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho agora à frente da AMPA e como o senhor enxerga de perspectiva pelos próximos anos, desafios e oportunidades do algodão brasileiro. A AMPA, eu já faço parte dela desde quando fundou, que foi em 97.
é uma associação que orgulha, acho que todos os plantadores de algodão têm orgulho dela. A gente cuida muito bem dos assuntos em gerais. Equilíbrio ambiental, equilíbrio social. Nós somos auditados por várias empresas. Agora, esses dias mesmo, estava o BCI nas fazendas, e aí tem alguns apontamentos, e eles fazem os apontamentos, a gente tenta resolver o mais rápido possível. E foi então interessante assim, que quando veio essas exigências para nós, desde o Ministério do Trabalho, naquele tempo que o trabalhador braçal ficava em barraca de lona. Isso era uma vergonha para a gente. E quando o Ministério do Trabalho veio apontar que isso não dava para continuar, a gente teve reunião com o Ministério do Trabalho em Cuiabá e nós insistindo que eles não poderiam fazer aquilo, né? Que aquele pessoal já estava acostumado daquele jeito, que era assim, daquele jeito, era. Mas aí até na época eu levantei e falei, gente, eu acho que assim, junto com os auditores do Ministério do Trabalho, eu acho assim, se a gente não der conta, que ele mostrou um modelinho, que era uma casa coberta com telha, uma cama decente, uma água gelada para o trabalhador, para ele não precisar pegar água lá no rio, porque a água do córrego, às vezes está limpa e às vezes está suja, chove, você imagina que jeito tá essa água hoje? Como é que ia fazer, né? Tinha que buscar água lá no lugar, não tinha o tempo apropriado, a cama tinha que ter proteção, que era as beliches. Mas tinha que ter essa proteção, porque essa pessoa daqui podia ter um sonho, um pesadelo e cair lá de cima, né? A gente tudo achava que aquilo era um absurdo. E a gente falou, vamos fazer esse negócio, vamos. E olha os alojamentos hoje. Vamos lá. Só põe que é isso aí para que as pessoas não confundam. Sim. Essa época do Ministério Público, essas mudanças postas foi... positiva. Não, mas a época que foi isso daí? 1999. Só para deixar muito claro. 98, falando de quase 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Mas o quanto que a gente evoluiu com isso. Hoje, nas nossas unidades, todos os alojamentos têm ar-condicionado. Todos. Uma pessoa que vem trabalhar na enxada vai dormir no ar-condicionado. Almoça e janta na mesma cantina que eu vou na fazenda, almoço e janto. Eu e minha família. Vai lá, nós faz tudo aquilo lá junto. Não tem essa separação, não. Se você vê a qualidade de alimento que a gente serve para esses trabalhadores, que são os nossos parceiros, eles que tocam. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas coisas que às vezes endureceram um pouco com a gente lá atrás, foi muito positivo, porque a gente corrigiu. Hoje a gente está desmanchando aqueles alojamentos antigos, colocando esses telhados isotérmicos que não precisa de forro, porque o forro dá muito morcego, aí você tem que estar cuidando de morcego, então a gente está mudando isso tudo. E colocando banheiro para cada... Vendo tudo suíte. É o que a gente está fazendo. Vou terminar o dia? Não sei ainda, porque já comecei. Só que é muita coisa, não dá para você fazer tudo de uma vez. Mas é muito gratificante quando você começa a cuidar de gente, cuidar da equipe. Às vezes as pessoas, tá faltando trabalhador, tá mesmo, tá. Mas às vezes para nós é um pouco menos, porque a gente trata muito bem. E isso aí não é só mérito meu, não, é quase todos os produtores de algodão. Quem não tem tudo isso que eu estou falando, tá planejado ter, já iniciou a fazer, entendeu? Isso é um ponto muito positivo. E os produtores de soja, os produtores de milho, tá vindo tudo na mesma linha. Nós estamos cuidando bem, tanto do meio ambiente, como da parte social dos nossos trabalhadores, gente. Rapaz, eu te convido uma hora para você ir numa fazenda dessa nossa, para você ver que coisa linda que é isso. E aí o senhor trouxe essa pontuação aqui, justamente porque começava a falar ali do BCI, que é um dos vários selos, né, e certificações que o algodão mato-grossense tem, cumpre as exigências aí, não só trabalhistas, mas ambientais, sociais, enfim, e aí consegue se posicionar de uma maneira também diferente no mundo. E eu lhe perguntava as perspectivas e desafios, né, oportunidades e desafios que o senhor enxerga nesse momento agora para o nosso algodão. Sim, é o seguinte, só que o BCI veio com umas propostas exagerada. Aí a gente chamou eles aqui, eles vieram aqui nesse mês agora, né? Visitou fazendas, a escolha deles, na fazenda que eles queriam visitar, foram lá, visitaram, viu que a história é muito diferente do que venderam para eles, né? E aí vieram aqui Sapezal, Campo Verde
E agora nós estamos com uma comitiva nossa que vai para a Europa. Acho que do dia 22 a 28 de abril vai para a Europa para reunir com eles e pontuar, porque vieram com proposta exagerada. Assim, minha opinião, vieram com proposta para atender ONGs. E as ONGs, cara, notoriamente está atendendo a guerra comercial. Isso é uma guerra comercial. Agora, nós podemos chutar eles? Não, nós temos que convencer eles. É o que a gente está fazendo. Convencer eles. Mostrando que a gente não é o que eles pensavam que a gente é. Nós estamos muito bem, gente. A produção brasileira tem alguns relaxados por aí? Deve ter. Mas, cara, a maioria está fazendo bem demais. E cada dia melhor. Nós estamos cuidando bem da terra. Nós, cada dia, estamos tentando usar mais biológico. Você viu a fábrica de biológico lá? Cada dia a gente está, a biofábrica, a gente está trabalhando, a gente está cuidando, a gente está fazendo de tudo. Só não vamos diminuir agrotóxicos se não tiver jeito. Insumos agrícolas, os inseticidas, o pesticida, como se chamam, que eles dão um nome de todo jeito. Agora estamos fazendo as proteção das nossas sedes com uns 90 metros, né? Ou seja, as exigências vão aumentando. Vão aumentando e nós vamos atendendo, mas não pode ser assim, exagerado, né, Luiz? Não pode. Por isso que o papel das associações como a AMPA são fundamentais, né? O papel é fundamental, porque elas conseguem realmente fazer essa defesa, né? Com argumento, com... Luiz, nós fizemos, eu acho que em torno de 15 reuniões para tratar desse assunto. O BCI que chegaram com 4 pontos, 47 pontos, tinha coisa absurda, mas absurda mesmo. Agora vamos ver até onde que a gente consegue enxugar isso para que fique bom para eles, mas também para os produtores. Nós não podemos pensar só em ONG, porque assim, cara, nós temos 7 bilhões de pessoas para alimentar. Não consegue tirar alimentação para esse pessoal lá no meio da floresta, infelizmente não. Mas nós não precisamos desmatar a floresta também. Nós precisamos transformar a pastagem degradada, nós precisamos, sim, cuidar de cada dia, proteger os nossos trabalhadores, cuidar do nosso trabalhador, cuidar dos bichinhos que vivem lá no mato. Nós temos que cuidar de tudo. E dá para fazer, dá para ter um equilíbrio. Como é que tá a safra de algodão esse ano, aqui em Mato Grosso? Olha, com essa chuva aí, é animador, tá? Animador mesmo. Chuva hoje, dia 16, deu toró de água aqui na feira, que correu com o pessoal. Mas é muito animador e nós estamos com previsão de chuva até o final do mês e até algumas chuvas no mês de maio. Isso pode ser uma safra surpreendente e é o que a gente está esperando. E o algodão brasileiro, o algodão mato-grossense, cada vez indo mais longe. Mais longe. Isso é fruto de um trabalho da AMPA e da Abrapa de ir lá no exterior vender o algodão brasileiro, vender a imagem do algodão brasileiro. Se você vê que a gente era quase zero em exportação. Eu participei na primeira exportação que a gente fez. Anos atrás a gente exportava, depois o algodão quase foi dizimado do Brasil devido ao bicudo. Então, são responsabilidade também que a AMPA ajuda a cuidar, que é do controle do bicudo. Se nós perder o controle do bicudo, pode acontecer o que aconteceu em São Paulo, que quase acabou com o algodão, aconteceu no Mato Grosso do Sul, Paraná, que acabou com o algodão. Mato Grosso do Sul já não era tanto, mas o Paraná. Quantos hectares plantava o Paraná? E quase que zero, devido ao bicudo. Então, a gente tem que ter equilíbrio com as coisas, nós temos que cuidar. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no meu vizinho, eu tenho que pensar no meu colega que está ali mais na frente, que o bicudo tem asa, o bichinho voa. Então, se eu não cuidar aqui, ele pode ir multiplicando para vários lugares. Mas a AMPA faz isso muito bem, ajuda a orientar os produtores. A gente tem o IMA, que sai aí dando palestra com Deago, que sai fabricando os nossos biológicos aí, tem outras fábricas de biológicos ajudando. Se Deus quiser, nós vamos reduzir sim agrotóxicos, se Deus quiser. Maravilha. Pessoal, estamos caminhando por fim aqui. Se deixar, a gente conversa a tarde inteira aqui. Tá passando tempo, eu nem vi que já passou de 1 hora de bate-papo, porque a história é longa e tá bacana aqui. Mas vamos lá, tenho 3 perguntinhas aqui, padrões aqui no podcast. Rapidamente, só para a gente fechar esse episódio, esse bate-papo, mantendo aqui uma certa tradição no podcast. Primeiramente, me fala uma pergunta que o senhor Sival Guimarães gostaria de ter que responder um dia. Ninguém fez essa pergunta para o senhor ainda, mas você queria falar essa pergunta, ninguém me perguntou ainda. Meu Deus. Vamos pensar, não tem tempo. Agora você pode pensar bem. Uma pergunta que eu queria que alguém me fizesse. Mas já me fizeram tanta pergunta. Será que tem mais alguma? Alguma que o senhor fala, eu gostaria de falar disso. Pode pensar. Pensa aí na futurologia, pensa lá na frente. Pensa se o senhor estiver lá na frente da vida e fala assim, sei, aí é com o senhor. É comigo. Que dia que nós, brasileiros,
Vamos parar de falar mal de nós mesmos. Vamos começar a falar para o mundo o que a gente é. Não está inventando, não está mentindo. E a gente tem. Infelizmente, a gente tem. E, às vezes, até pessoas do nosso meio que joga contra. Entendeu? O que a gente precisa fazer? Será que está faltando? É nós? Comunicar melhor para as pessoas começar a falar bem do nosso país, que é onde a gente vive. E eu acho que é isso. E a gente precisa torcer mais pelo Brasil, não só pelo futebol. Não, torcer para isso ser um gigante. E o Brasil tem tudo para ser gigante. Tudo, tudo, tudo. É fazer infraestrutura, é levar estrada onde não tem, é levar a qualidade de vida, que essas pessoas não têm qualidade de vida nesses pastagens degradadas, nesses municípios mais pobres, enfim. Muito bom. Isso. Foi boa pergunta, gostei. Acho que é uma pergunta provocativa, inclusive, né? Acho que provoca uma reflexão, é importantíssimo isso. Uma curiosidade sobre o senhor, e não vale dizer do daltonismo que o senhor já revelou aqui, é uma outra curiosidade sobre o senhor aí. Bom, eu nasci com algum defeito de fabricação. Eu só tenho um rim. E tenho uma urticária crônica. Tenho intolerância à proteína do leite. E a intolerância da proteína do leite é também intolerante à proteína do ovo. Então eu vou tomar um café da manhã, um abacaxi dos grandes, se eu vou numa padaria não tem nada que dá certo para mim. Aí o único leite que dá certo para mim é de búfalo, mas é difícil de achar. O leite não, quando não sou chegado leite. Como eu tive esse problema, desde criança eu parei de tomar leite. E o pessoal achou que ia me fazer muito mal essa falta de leite. E depois que veio a medicina foi evoluindo, e parece que o leite não agrega nada. Então, até isso aí, Deus foi meio generoso comigo. Bom, as pessoas quiserem saber mais, se eu procurar o senhor, eu vi que o senhor está nas redes sociais também. Como que as pessoas te encontram? Vão lá na Guimarães? Como que é? A pessoa quer conversar, bater um papo contigo, como é que faz? Tem meu celular, quiser me ligar, quiser me mandar uma mensagem, eu estou sempre à disposição. Meu celular é ligado 24 horas, não que eu não durmo. Eu durmo. Aí eu boto ele no silencioso, durmo, depois no outro dia vejo as mensagens, aí eu comunico com as pessoas, tá? É um prazer. O que eu não sei tudo, aliás, sei muito pouco, mas o que eu sei, eu faço de tudo para transmitir. As nossas fazendas, eu sempre falo para os vizinhos, para o pessoal, está aberto. Quem quiser vir nos visitar, está à disposição. Eu acho que nós somos as únicas pessoas no tamanho que planta fruta para tratar de animais silvestres. As nossas propriedades é circulada todinha ela na beira dos matos de fruta para tratar dos bichos. E é só vendo isso para saber o quanto que isso é gratificante. É só vendo isso. Começamos isso há, sei lá, 30 anos atrás fazer isso. Aí hoje nós temos árvores grandonas. E não está fora do que manda a legislação, que é só na beira que a gente planta. Ou se tem um vento que derrubou uma árvore lá no meio, a gente vai lá para uma mudinha. E os bichos trabalham para a gente também, eles plantam. Exatamente. Né? Eles plantam, os bichinhos vão lá, eles escondem a sementinha no chão, ou a fruta no chão, mas às vezes o GPS deles não funciona e eles não acham que lá mais. Ou ele parte para o outro, achou outra comida mais fácil, e deixa lá que lá vira uma árvore depois. Que bacana. Fica o convite, então, as pessoas procurarem ou nas revendas ali, na Guimarães, ou mesmo na fazenda. Na fazenda. O pessoal está sempre disponível na AMPA. Verde, na AMPA. Lugar para te achar não falta. E tem 6 associações. Não falta. Pessoal, quero te agradecer pelo bate-papo tão aberto aqui, né? Lembrou das histórias do passado, né? E dessa necessidade. Eu acho muito legal quando o senhor falou, né? Da provocação, do que duvidaram do senhor. O senhor está, ainda hoje, com toda a história que construiu, está sempre lembrando daquela dúvida, né, que foi lançada para motivá-lo a construir mais. Obrigado por ter isso com a gente. Parabéns pela história. Obrigado por ter aceitado. Obrigado, e eu fico muito feliz de ter uma família maravilhosa que me apoia, que está junto. Amigos, gente, como que é bom ter amigo. Eu tenho muitos amigos. Falo para eles, gente, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Dou a minha opinião, às vezes. Tem gente que falou que uma opinião minha foi muito boa. Tem muita gente aí que conta, você me deu aquela ideia, aquela foi maravilhosa. Mas eu já dei algumas ideias também que deu errado. As que deu errado fica para o outro podcast quando a gente for falar sobre o fim de história que não deu certo. Vamos deixar, né? Muito bom. Tá bom, muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios.
É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.